Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Professores, gestores, tudo bem com vocês também? Vamos conversar hoje sobre arte, artes visuais, certo? E trouxemos esse girassol que representa bons sentimentos para todos vocês. A natureza, com as cores, as formas, tudo que existe na natureza sempre serviu como inspiração para os artistas. E o Paraná é um dos grandes produtores de flores do Brasil. E as flores também vêm servindo de inspiração para muitos artistas. Além da capital Curitiba, onde nós temos um berçário de flores, temos o Horto Municipal, as cidades de Cascavel, Marialva, Peabiru, Maripá, Campo Mourão, Uniflor são cidades onde também há o cultivo de flores. Esse campo lindo de girassóis fica, por exemplo, em Londrina, no norte do Paraná. E de acordo com a sabedoria popular, a flor do girassol significa felicidade. As cores do girassol podem simbolizar calor, entusiasmo, vitalidade, energia. E é por isso que o amarelo é conhecido como uma cor quente, porque as cores elas transmitem sensações para as pessoas. Então existem cores que são chamadas de cores quentes e também existem cores que são chamadas de frias. Girassol, a flor do sol. Vejam que lindo que é o girassol, que na verdade é um arbusto e é por isso que nós chamamos o girassol de o girassol ou a flor do girassol. O girassol tem o ciclo de um ano. Ele nasce, cresce, se desenvolve, dá flores, dá as sementes e morre ao longo do período de um ano. É por isso que a gente não vê tanto girassol por aí. Não fosse esse ciclo de mudança, certamente veríamos muito mais girassóis por aí. O girassol, na verdade, ele não é uma flor. Não é uma flor solitária. Vamos ver por quê. Porque ele é uma inflorescência. Então, o tipo de inflorescência do girassol, ele é nesse formato que chama-se capítulo. E dentro desse formato do girassol é que estão as flores. Então, o que nós vemos e comumente chamamos de flor do girassol, na verdade, não é só uma flor, são muitas. E dependendo da espécie do girassol, chegam a ser milhares de pequeninas flores que ficam ali, bem no que nós diríamos ser o miolo do girassol. Então, o girassol, tecnicamente, não é uma flor. É um arbusto e é uma inflorescência com muitas pequeninas flores dentro dele, certo? E o girassol, além de toda a beleza e tudo que ele nos transmite como simbolismo, ele tem também as sementes, né, que são muito nutritivas, utilizadas na alimentação, na mistura de muitos alimentos e da onde é também extraído o óleo do girassol. O girassol é uma inflorescência, então, por tudo isso, muito deslumbrante. Você concorda com isso? Você gosta do girassol? Quais são as suas flores preferidas? Que cores elas têm? Que cores você prefere? Que outras flores você também gosta? O girassol, ele foi representado por um grande artista, o Vincent
Willem van Gogh, que nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Ele nasceu na Holanda, era holandês, portanto, e pela data de nascimento e falecimento do Vincent Willem van Gogh, nós já podemos saber previamente que ele viveu somente 37 anos. Viveu apenas 37 anos. E para Van Gogh, os girassóis eram símbolos de felicidade e gratidão. Sentimentos nobres e bonitos, não é? Bem, a cor amarela esteve presente na vida e na obra do Van Gogh. No período em que Van Gogh deixou de viver em Paris e foi para o sul da França, em Arles, ele pintou essa obra que se chama A Casa Amarela. Observem. Vamos observar no detalhe ampliado da obra que a casa em que Van Gogh morou em Arles, lá no sul da França, foi essa de esquina amarela com janelas verdes. E o sonho e a ideia do Van Gogh nessa época, chegando nessa pequena cidade, era o de criar com artistas uma comunidade, onde eles vivessem produzindo arte, partilhando do trabalho e de tudo com relação a isso. Então, era essa a ideia do Van Gogh. E um dos artistas, o único, na verdade, que foi a atender a esse convite, a esse chamado, a essa ideia, foi o Paul Gauguin. Ele confirmou, por meio de carta, para o Van Gogh, que iria sim ao encontro dele nessa cidade no sul da França. Van Gogh ficou muito satisfeito com isso e começou a planejar, então, a decoração dessa casa e preparar o quarto, os cômodos para a vinda do Paul Gauguin. E ele pintou, então, uma série com 7 telas com os girassóis. Não foi um só. Vejam quantos vasos, quantos girassóis o Van Gogh pintou. Então, ele pintou, por favor, acompanhem comigo, o vaso com 3 girassóis, que atualmente é de uma coleção particular nos Estados Unidos, e todos esses vasos e girassóis que estamos vendo são do ano de 1888, do mesmo ano. O vaso com 5 girassóis, ele foi destruído na guerra de 1945. O vaso com 15 girassóis, ali está atualmente em Londres, na Inglaterra, e o outro com 12 girassóis em uma jarra, está atualmente em Munique, na Alemanha. Esses foram 4 obras, 4 telas de 1888. Na continuidade, agosto, para ser mais preciso, na continuidade do processo da pintura, em janeiro do ano seguinte, 1889, ele pintou o vaso com 12 girassóis, que está atualmente na Filadélfia, nos Estados Unidos, o outro vaso com 15, que está atualmente em Amsterdã, na Holanda, no Museu Van Gogh, e o vaso com 15 girassóis, que está atualmente em Tóquio, no Japão. Então, Van Gogh se dedicou a essas pinturas. Mas antes de preparar os vasos com girassóis, ele já tinha experimentado até as técnicas e pintado outros tipos de flores. Vejam, por exemplo, essas 2 outras obras anteriores. E ele apreciava muito, o Van Gogh, a arte japonesa também. Aprendeu muitas técnicas sozinho, estudando e admirando, observando os artistas e as produções do Japão. Bem, esse tipo de obra que o Van Gogh estava fazendo chama-se natureza morta. Não tem nada a ver com morte, muito pelo contrário. A natureza morta é uma pintura que retrata objetos, utensílios do cotidiano das pessoas, o que existe, por exemplo, na casa de uma pessoa.
são objetos inanimados. Pode ser um cacho de uva, pode ser uma jarra, um livro. Esse tipo de representação chama-se natureza morta. Então, observem, maçãs, por exemplo, é uma obra que nós vamos ver também mais adiante no museu, e é uma natureza morta. E a obra ao lado, que se chama Natureza Morta com Absinto, também é. Inclusive, essa bebida, absinto, ela fez muito mal na época para a saúde física e mental do Van Gogh. O absinto é produzido, uma bebida alcoólica bastante forte, que na época era produzido dessa forma, e a partir de uma planta, e inclusive no início do século XX, em 1900, essa bebida foi proibida de ser comercializada na França, porque realmente causava mal às pessoas, e o Van Gogh consumia essa bebida, na época as pessoas consumiam. Bom, vejam que bacana, ele estava então planejando as pinturas no quarto. Ele colocaria os 2 vasos com girassol e ao meio ele colocaria uma outra obra de uma pessoa conhecida dele, da senhora, esposa do carteiro. Van Gogh escrevia muitas cartas diariamente para o irmão dele. E o carteiro e toda a família se tornaram amigos do Van Gogh. Então, essa representação do meio com os vasos de girassol. Vejam na carta o esboço que ele faz, relatando sobre o trabalho que ele estava fazendo para o irmão Theo e como ele arrumaria toda o quarto e a casa amarela em Arles. Vejam essa obra, que é bastante famosa do Van Gogh, o quarto em Arles. Esse quarto, por exemplo, ele não pintou um só. Então as pessoas observam a obra e pensam, não, este não é. Não é nada disso. Ele pintou 3 versões. Ele era realmente uma pessoa bastante determinada nesse trabalho de pintura que fez. E essa obra é muito famosa. Bem, o Paul Gauguin foi para Arles, passou lá muito pouco tempo, mas ele apreciou os quadros com girassóis, elogiou, e isso causou bastante satisfação para o Van Gogh, ele ficou bem feliz. E esse quadro que vocês estão vendo, na verdade, não é uma pintura do Van Gogh, é uma pintura feita pelo Paul Gauguin, do Van Gogh pintando os girassóis. Então, o pintor de girassóis é o Van Gogh. E antes de nós fazermos uma breve incursão no Museu Van Gogh em Amsterdã, na Holanda, nós vamos ver esta fotografia. O Van Gogh está nela de costas ali, e ele está conversando com um outro amigo artista que se chama o Émile Bernard, que também era pintor e escritor. Eles estão perto do rio Sena, e a Nière é perto de Paris. São ali poucas fotos que temos do Van Gogh. Então, eu vou convidar vocês a ir a uma sala do Museu Van Gogh em Amsterdã, na Holanda. A sala vai ser só nossa, para observar algumas obras inicialmente, e a primeira foto que vocês vão ver é justamente essa. Então, vocês já vão saber que se trata do Van Gogh sentado de costas, conversando com o amigo dele. Na sequência, vocês vão ver os retratos. O retrato que o Gauguin fez do Van Gogh, um outro retrato que o Van Gogh fez do Gauguin, e também aparece o retrato do Émile Bernard. E terminamos visualizando a Casa Amarela dentro do museu, atualmente onde ela está, lá em Amsterdã. Vamos dar uma olhadinha, então?
Vocês gostaram? Viram a natureza morta, as maçãs, viram o mar também, que maravilhoso? Aquele já se trata então de uma paisagem, certo? Agora, nós vamos observar outras obras em outra sala e vocês vão começar vendo as amendoeiras que Van Gogh pintou e vamos apreciar outras obras. Vai aparecer também o autorretrato com o curativo, o quarto. Vamos dar mais uma olhadinha em outra sala do Museu Van Gogh em Amsterdã. Que obras maravilhosas, não é mesmo? E vocês viram o vaso com 15 girassóis? Lá no museu onde está. E viram também esse autorretrato do Van Gogh com o curativo. Porque o que aconteceu com o Paul Gauguin, que ficou apenas 2 meses lá em Arles? Eles acabaram brigando, se desentenderam. O Van Gogh ficou muito nervoso, confuso, ele já sofria de alguns transtornos, né? Sofria também com a solidão e, em um acesso de loucura, ele cortou a própria orelha nesse dia, nesse momento da partida do Paul Gauguin, que acabou ficando lá somente 2 meses. Mas vamos entender um pouquinho melhor a trajetória desse artista que sempre gera muita comoção quando as pessoas conhecem a vida e as obras de Van Gogh. O Vincent Van Gogh nasceu em uma cidade bem pequena na Holanda, nesta casa. O pai, o Theodorus Van Gogh e a Ana foram os pais dele e o pai era pastor, então era um casal, uma família bastante exigente. Vejam aqui os irmãos de Van Gogh. Então, na primeira linha de cima, nós temos o Vincent, o Van Gogh, a Ana e o Theo. E na linha de baixo, nós temos a Mentiras, a Willeman e o Cor, todos irmãos de Van Gogh. O que aconteceu? O Theo, vocês já sabem que foi o irmão mais próximo, mais chegado do Van Gogh. O que aconteceu na infância que foi significativo para ele? A mãe de Van Gogh teve um bebê chamado Vincent Van Gogh, com o mesmo nome, que nasceu no mesmo dia de nascimento do Van Gogh, ou ao menos foi registrado no mesmo dia, dia 30 de março. E o bebê, o primeiro Vincent, morreu aos 6 meses. E a mãe não se recuperou desse trauma. Muito certamente deprimida, o Van Gogh, o Vincent Van Gogh, nasceu 1 ano depois
e ela talvez não tenha conseguido acolher com o afeto necessário este novo bebê na família. E o Vincent van Gogh, então, o pai também distante, frio, pastor, muito austero, também não ofereceu a ele essa condição da família. E ele nunca foi próximo desses irmãos, somente do irmão Theo, que foi quem apoiou. A vida dele teve altos e baixos, mas então ele, de certa forma, ele sempre contou mesmo, foi com esse irmão, que trabalhou como marchand, estava também um pouco interessado na venda das obras de arte, mas ele dava, sim, atenção e importância ao irmão. E foi o Theo que aconselhou o Van Gogh a se tornar artista e apoiou ele financeiramente. Olha, o Van Gogh, ele se esforçou. Antes dele tomar essa decisão de começar a pintar aos 27 anos de idade, já bastante crescido, ele tentou seguir os passos do pai como pastor, né? Ele tentou realizar outros trabalhos, mas não teve o sucesso reconhecido, né? O esforço reconhecido. Como missionário que ele chegou a trabalhar, ele se solidarizava com o sofrimento e as necessidades das pessoas. Então, o tipo de pessoa que tirava o casaco, a roupa, para doar a quem estava precisando mais do que ele. Então, há muitos indícios dessa postura muito humana, muito sensível do Van Gogh. Bem, esse é o Theo Van Gogh, o irmão que deu o apoio inicialmente na vida do Van Gogh. Os Comedores de Batata é uma obra muito bonita que vocês podem observar, com cores, né, escura, diferentes daquelas que vimos inicialmente, já numa outra fase do Van Gogh. Os Comedores de Batatas é de uma fase anterior, portanto, que nos serve de comparação para ver o efeito que a ida para o sul, para o litoral, para o sol, teve na produção das obras de Van Gogh. O amarelo, né, a luz, as cores, não é? Aqui ele lidava ainda muito com a realidade, com a expressão das pessoas. E vamos ler o que o próprio Van Gogh, que também era muito bom escritor, escreveu sobre a própria intenção dessa obra dos Comedores de Batatas. Vou ler para vocês. Apliquei-me conscientemente em dar a ideia de que estas pessoas que, sob o candeeiro, portanto, sob a luz, comem as suas batatas com as mãos, que levam ao prato e também lavraram a terra. E o meu quadro exalta, portanto, o trabalho manual e o alimento que eles próprios ganharam tão honestamente. Vincent van Gogh. Ele escreveu isto em uma carta, né, onde ele se comunicava, nós já dissemos, quase que diariamente com o irmão Theo. Vejam ali no esboço da carta, tem inclusive o desenho da obra que ele produziu. Então, ele era também muito bom escritor. Na fase dele em Paris, porque o irmão Theo foi morar e trabalhar em Paris e chamou o Vincent para ir para lá também. Então, ele produziu essa obra, o Boulevard de Clichy. Paris, para Van Gogh, era muito agitada, a vida em bares, não é? Tudo acontecia em Paris, mas representava o início de uma outra fase para ele. E lá em Paris ele estudava, praticava bastante e fazia os autorretratos, né? Os próprios retratos, os autorretratos. Ele produziu mais de 30 autorretratos.
Vamos em outra sala do Museu Van Gogh em Amsterdã dar uma olhadinha nos autorretratos de Van Gogh? Vamos lá, então. Gostaram? Ele teve, o Van Gogh, em muito pouco tempo, uma produção e um desenvolvimento muito rápido na sua maneira de pensar. Um pintor muito vigoroso. Mas lá em Paris, então, o Van Gogh não se adaptou. E o irmão Theo também acabou, nesse período, né, tinha o trabalho, e o Van Gogh foi então para Arles, lá no sul da França. E vejam a diferença. Vejam essa obra, Campo de Trigo ao Pôr do Sol, a invasão da cor e do sol. Ele pintou essa obra em 1888. Bem, após a partida de Gauguin, voltando a Arles, então, portanto, que vocês já sabem que ele passou lá somente 2 meses, as pessoas ficaram assustadas com tudo isso que aconteceu. Era um lugarejo pequeno, ainda é, e as pessoas passaram a rejeitar o Van Gogh, né? A não entender, né? Achar que ele era louco, e ao certo ninguém exatamente sabia quais eram os possíveis problemas. Com o corte da orelha, ele passou a sofrer outros problemas também, né? E isso mexia muito com ele, enfim. Ele foi tratado no hospital, o irmão Theo foi visitá-lo imediatamente quando soube do ocorrido, mas ele voluntariamente, o Vincent pediu para ser
internado no mosteiro St. Paul. Vejam ali então o mosteiro onde ele se internou, e lá ele tinha, na verdade, 2 quartos. Esse é um dos quartos. Os quartos eram fechados com grade, né? E eram pessoas que não lidavam muito bem, né? Eram pessoas com transtornos mentais que iam para lá. E lá o Van Gogh, um pouco debilitado, continuou a produzir. Ele produziu lá uma obra maravilhosa, uma das mais famosas dele, consideradas também como uma das mais bonitas, se não a mais bonita, além dos girassóis e do quarto, que são muito famosos, que é A Noite Estrelada. Essa obra lindíssima, ele produziu lá, observando pela janela e depois pintando ao longo do dia de memória. Essa obra está no museu em Nova York, faz parte de uma coleção e de uma exposição permanente. Bem, depois do período que Van Gogh passou em tratamento, ele voltou para o norte da França, e foi nesta pousada que vocês veem na fotografia que ele ficou. E foi nessa pousada que ele passou os últimos momentos de vida. Porque, muito transtornado, ele acabou se suicidando, tirando a própria vida, e faleceu em 30 de julho de 1890. Viveu muito pouco, mas produziu muito. O seu legado, então, conta com mais de 850 pinturas, 1.300 obras em papel. Ele foi realmente, teve uma produção maravilhosa e foi precursor de outro jeito de pintar. Essa obra, Flor de Amendoeira, ele fez de presente, sabe para quem? Para o sobrinho dele, o filho do Theo, que havia se casado, e o Theo, quando soube, né, da morte do irmão, Vincent, inclusive ficou junto com ele até os minutos finais, o Theo também ficou muito mal, e entre 6 meses a 1 ano, no máximo após, o Theo também veio a falecer. E a, então, cunhada do Van Gogh, né, ficou viúva com a criança que foi batizada com o nome do tio Vincent Van Gogh. E o tio Vincent Van Gogh, então, fez essa tela linda, Flor de Amendoeira, para o sobrinho que era bebezinho. Uma mulher foi a responsável por tornar a obra e o legado de Van Gogh conhecido no mundo todo. Essa mulher foi a cunhada, que perdeu, então, o cunhado e o esposo nesse período de 1 ano. Ela reuniu todas as cartas que eles trocavam, eles trocaram muitas cartas ao longo de anos, e ela publicou as cartas. Além disso, ela, que acabou ficando com um acervo de pinturas do Van Gogh, reuniu as pinturas e logo promoveu uma exposição que teve muito sucesso. Van Gogh não vendeu, ele vendeu uma, para não dizer que não vendeu nenhuma, ele vendeu uma única obra em vida. Em compensação, após a sua morte, as obras de Van Gogh são muito mesmo valorizadas no mercado da arte. Vejam o que a cunhada escreveu depois de tudo que aconteceu. Estou encantada por, depois de anos de indiferença do público em relação a Vincent e seu trabalho, sentir que a batalha foi vencida. O sobrinho, depois os descendentes deram conta de promover o conhecimento da obra, do trabalho, da trajetória toda da família. E hoje
existe o Museu Van Gogh em Amsterdã, na Holanda, e as obras dele estão nas galerias e nos museus mais famosos do mundo. Vamos ver o que nós conseguimos saber ou reter sobre Van Gogh? Vamos fazer um quiz? É bem rápido e bem simples. São perguntas muito fáceis, mas interessantes da gente fazer nesse momento. Quanto você já sabe sobre Van Gogh? Qual o nome dessa obra? Deem uma olhadinha. Se quiserem, registrem no caderno. Você tem um tempinho para escrever o nome dessa obra no seu caderno e nós já voltamos para ver se você acertou. Vamos ver se você acertou. Escreveu o nome dessa obra maravilhosa? Chama-se Noite Estrelada. Sobre essa obra, muitos compositores fizeram músicas, então vale a pena vocês pesquisarem, ouvirem. Existe uma música belíssima que foi composta em homenagem a Van Gogh e falando sobre essa obra também. Vamos para outra pergunta? O que o girassol simbolizava para Van Gogh? Você se recorda? Escreva as possibilidades de simbologia, de representação do girassol para Van Gogh. Se você não lembrar, escreva o que o girassol pode representar para você, certo? Para Van Gogh, o girassol simbolizava felicidade e gratidão. Para muitas pessoas, o girassol representa energia, alegria e, enfim, felicidade. Com quantos anos Van Gogh começou a pintar? Você se recorda? Registre aí no seu caderno. Van Gogh começou a pintar aos 27 anos, mas ele faleceu aos 37 anos. Então, nós sabemos que em um período de 10 anos foi o tempo em que ele produziu todas aquelas obras.
Vamos ver. Após a morte de Van Gogh, a sua obra foi divulgada por uma mulher. Qual a relação de parentesco entre eles? Veja se você se recorda e registre a resposta. Ela era a cunhada de Van Gogh, foi a mulher que divulgou a obra do Van Gogh após a morte dele. Qual obra de Van Gogh você mais gostou? Por quê? Registre no seu caderno, grave um áudio, um vídeo, comentando sobre o que você mais gostou e envie para sua professora, que ela fará chegar até nós. Você gostou da história de vida de Van Gogh, das obras que ele produziu? São muito bonitas e há muito mais para ver. Há muitos filmes também sobre a obra e sobre a vida de Van Gogh. Há uma animação recente, muito interessante para ver, uma animação que foi feita toda em pintura, onde trabalharam mais de 100 artistas. Vale a pena dar uma olhada em todo esse material que existe por aí. Quase que anualmente há notícias de novas descobertas e detalhes sobre as obras de Van Gogh. Acompanhem tudo isso, certo? Muito obrigada e desejo a vocês felicidade e gratidão.